Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E queridos, o Senhor tem uma mensagem ao seu coração. Ainda olhando aqui para o Evangelho em João, nesse breve estudo, hoje veremos o capítulo 3, os versos 4 e 5. João 3, 4 e 5, que nos diz: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, eu quero tratar sobre o tema quando a religião não é suficiente. Quando a religião não é suficiente. E queridos, Nicodemos ainda interpretava as palavras de Jesus de maneira natural. Por quê, amados? Porque ao perguntar como um homem velho poderia nascer outra vez, Nicodemos ele revela, amados, que apesar de conhecer profundamente as Escrituras, ocupar uma posição de destaque entre os fariseus e ser mestre em Israel, Nicodemos ainda permanecia incapaz de compreender as realidades espirituais. A religião de Nicodemos havia instruído a sua mente, mas não havia transformado seu coração. Ou seja, amados, Nicodemos conhecia a lei, mas Nicodemos ainda não conhecia verdadeiramente o Deus da lei revelado na pessoa de Cristo Jesus. Perceba, queridos, essa conversa não está isolada do capítulo anterior. Por quê? Porque João organiza esses acontecimentos para mostrar um contraste extremamente importante. Vejamos, queridos. Em João 2, Jesus purifica o templo porque a verdadeira adoração havia sido substituída por interesses humanos. Amados, o templo, que deveria ser lugar de comunhão, de adoração, havia se tornado um simples negócio, um mercado. Agora, em seguida, Jesus vai declarar que ele mesmo é o verdadeiro templo. Ou seja, é nele que Deus habita permanentemente e plenamente. É por meio dele, por meio de Cristo, que o homem pode se aproximar do Deus Pai. Logo em seguida, amados, logo depois, João afirma que muitos creram em Jesus ao verem os seus sinais. Mas ele afirma também que Jesus não se confiava a eles, porque conhecia o coração humano. Ou seja, amados, a fé daqueles que se aproximaram de Jesus era superficialmente terrena. Por quê? Porque era uma fé baseada naquilo que Cristo podia fazer, e não em quem Cristo era verdadeiramente. E é exatamente nesse contexto que Nicodemos aparece. Nicodemos, amados, representa
o melhor que a religião judaica poderia oferecer. O homem moral, respeitado, estudioso, extremamente zeloso. Entretanto, amados, diante da pessoa de Cristo, toda essa bagagem que Nicodemos tinha, essa bagagem religiosa, se mostrou totalmente insuficiente, queridos. Por quê? Entendam, amados. Aquilo que os sinais não produziram na multidão e aquilo que a religião não produziu em Nicodemos era justamente o que Jesus passava a ensinar para Nicodemos. Ou seja, o homem, amados, não precisa apenas de mais conhecimento ou de mais religião. Cristo está mostrando para Nicodemos o que o homem precisa é nascer de novo. O homem precisa de um novo coração. Por isso Jesus, ele responde com autoridade: em verdade te digo. Ou seja, essa expressão, amados, em verdade te digo, vai introduzir uma verdade absoluta, como também indispensável. E qual é essa verdade? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sobre isso, amados, não existe exceção. Ou seja, o reino de Deus não é acessado por linhagem, ou por tradição religiosa, ou por boas obras, ou por moralidade, ou por conhecimento bíblico. Amados, a entrada no reino de Deus depende exclusivamente de uma obra regeneradora do amado Espírito Santo. O novo nascimento, amados, não é uma reforma moral, nem um aperfeiçoamento da velha natureza, digamos assim. O novo nascimento, queridos, ou seja, ser nascido de novo, melhor colocando, não significa tornar-se uma pessoa um pouco melhor. Esse novo nascimento, queridos, vai se tratar de uma criação espiritual que é realizada por Deus. Criação espiritual é essa, amados, que quando Deus diz haja luz e há transformação, essa expressão usada por Cristo, água e espírito, aponta para a purificação, para a renovação prometida por Deus nas Escrituras. E, queridos, é o amado Espírito Santo que limpa a culpa do pecado e remove o coração endurecido e concede uma nova vida. É o amado Espírito Santo quem capacita o pecador a amar aquele que antes desprezava, ou seja, o próprio Cristo. Essa passagem, amados, ela também confronta uma religião baseada em méritos. Ou seja, desde os dias de Nicodemos até os nossos dias. Muitos acreditam que podem alcançar o favor de Deus por meio de obras, por meio de desempenho espiritual, práticas religiosas ou méritos pessoais. Muitos, queridos, pensam que Deus aceitará os seus esforços, sua disciplina, sua moralidade. Muitos acreditam alcançar a salvação por meio dessas coisas. Agora, queridos, essa mentalidade desconsidera a profundidade da corrupção no coração humano. E também, principalmente, vai diminuir a suficiência
do sacrifício do Filho de Deus. Por quê, queridos? Entendam. Se o homem pudesse conquistar a graça por suas próprias obras, a cruz seria desnecessária. Se a religião fosse suficiente, entendam, Cristo não precisaria entregar a sua vida. Mas a cruz, amados, declara exatamente o contrário. Amados, o pecado é tão grande que nenhuma obra humana pode removê-la. Somente o amor de Deus, tão grande, que entrega o seu Filho, que pode satisfazer plenamente a justiça divina. Ou seja, amados, toda tentativa humana de alcançar a graça de Deus pelos próprios méritos acaba rejeitando, ainda que de forma indireta, a suficiência da obra de Cristo. Por quê, amados? Perceba, o centro dessa passagem não é Nicodemos, mas Cristo. Por quê? Porque somente Cristo tem essa autoridade, possui a autoridade para revelar a necessidade do novo nascimento. E somente por sua morte, queridos, somente por sua ressurreição é que o Espírito Santo pode aplicar aos eleitos os benefícios da redenção. E amados, antes de exigir qualquer obra do homem, Deus realiza sua obra no homem. A regeneração não nasce da vontade humana, mas a regeneração nasce da graça soberana de Deus. Sendo assim, amados, em primeiro lugar, podemos destacar que a religião, sem uma regeneração, continua produzindo pecadores religiosos. Perceba, Nicodemos possuía um grande conhecimento, posição, respeito, mas ainda necessitava nascer de novo. Da mesma forma, amados, hoje, alguém pode frequentar a igreja, alguém pode ensinar a Bíblia, alguém pode exercer liderança e permanecer sem uma verdadeira transformação produzida pelo amado Espírito Santo. Isso é terrível, queridos. E em segundo lugar, eu posso destacar que toda religião baseada em méritos esvazia a glória da cruz. Queridos, sempre que alguém confia em obras, desempenho ou justiça própria para ser aceito por Deus, demonstra que ainda não compreendeu a suficiência do sacrifício de Cristo. Amados, a salvação não é conquistada. Ela é recebida pela graça mediante a fé no Salvador. E, queridos, em terceiro e último lugar, para a gente finalizar essa parte do estudo, quando a religião não é suficiente, Cristo é suficiente. Ou seja, a esperança do pecador não está em seus esforços, mas a esperança do pecador está na obra perfeita de Cristo Jesus. A religião, amados, pode informar a mente, mas somente Cristo, pelo amado Espírito Santo, é que transforma o coração. O novo nascimento, amados, é o início de uma nova vida. Nova vida essa que abandona essa confiança em si mesma e descansa inteiramente na graça soberana de Deus, que foi manifestada na cruz. Sendo assim, amados, quando a religião não é suficiente, Cristo é suficiente para a sua salvação. Somente Ele que salva o pecador e o conduz
a vida eterna. Amém, queridos? Curva a sua fronte, vamos orar. Pai maravilhoso, bendito seja o Senhor por meio da tua palavra, pois a tua palavra nos dá vida. Que cada coração, vida, onde essa mensagem chegar, que haja transformação, que haja uma vida abundante, que haja uma restauração. Pai Santo, eu te agradeço pela vida deste irmão, desta irmã. Eu te agradeço por toda a sua casa e pela minha casa. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.